uma estranha e assustadora ovelha zumbi surge de dentro de uma garrafa e rapidamente contamina toda a população. A origem dessa criatura começa com um garoto chamado Henry, seu irmão Angus, e o pai deles, todos criadores de ovelhas. Henry era muito habilidoso com os animais, e seu pai o tinha como um verdadeiro orgulho. Essa admiração despertou a inveja de Angus, que passou a alimentar sentimentos de rancor. Em um ato de provocação, Angus mata uma ovelha e, ao ver o irmão se aproximando, se veste com o couro do animal para assustá-lo. O plano funciona. Henry fica profundamente traumatizado. Nesse momento, o antigo zelador da fazenda aparece e repreende Angus por sua atitude cruel. A história avança 15 anos. Agora adulto, Henry está sentado dentro de seu carro, cercado por diversas ovelhas do lado de fora, visivelmente nervoso. Ao chegar à antiga casa da família, ele é recebido com carinho pela zeladora, que ainda trabalha lá desde o ocorrido. Ela demonstra felicidade ao reencontrá-lo. Henry, então, decide procurar por Angus. Quando os irmãos se veem novamente, a recepção não é calorosa. Angus pergunta o motivo da visita. Angus, mais uma vez, debocha dele. Enquanto isso, uma jovem chamada Experience e seu amigo aparecem em outra cena. Eles estão investigando experimentos científicos. O amigo de Experience encontra uma garrafa misteriosa diante de alguns pesquisadores. Dentro dela, há um filhote de ovelha alterado geneticamente. Ao perceberem a situação, os cientistas tentam capturá-los. Assustados, Experience e seu amigo fogem para a floresta. Lá, Experience fica brava com o amigo por ter pego a garrafa, já que agora estão sendo perseguidos. O amigo insiste. Essa garrafa é a prova de que eles estão realizando experiências perigosas. Durante a fuga, os cientistas também entram na mata. O amigo de Experience consegue escapar, deixando-a sozinha. Acidentalmente, a garrafa cai no chão e se quebra. Do recipiente estilhaçado, surge uma pequena ovelha, que na verdade é uma ovelha zumbi. Ao contrário das outras ovelhas, ela atacou o amigo de Experience e arrancou parte de sua orelha com uma mordida brutal. Enquanto isso, Henry é mostrado entregando um cheque de $20.000 para seu irmão Angus. Os dois haviam feito um acordo. Angus comenta que o dinheiro pode ajudar Henry com sua terapia, e Henry observa que muitas coisas na fazenda foram mudadas. Angus responde que as mudanças são necessárias com o tempo e que um dia todos entenderão os benefícios de seus experimentos. De volta à fazenda, Henry retorna à casa e conversa com a zeladora. Ela diz que havia falado com o gerente da fazenda e que iria visitá-lo nas montanhas. No início, Henry hesita, mas acaba decidindo acompanhá-la. Enquanto isso, a ovelha zumbi começa a se dirigir para as montanhas, guiada por algum instinto. Ao ouvir seus ruídos, uma ovelha comum se aproxima, mas acaba sendo brutalmente mordida e transformada. Pouco depois, Henry e o gerente estão prestes a sair de carro quando uma ovelha aparece no meio do caminho. O gerente desvia rapidamente, evitando o choque. Em outro ponto, Experience chega repentinamente, armada, e ordena que levantem as mãos. Ela está desconfiada e alerta. Logo em seguida, o amigo de Experience surge, mas seu comportamento é estranho. Em uma cena perturbadora, ele encontra um coelho, o segura e o devora cru. Fica claro que ele também foi infectado. Experience acaba descobrindo que Henry é irmão de Angus. Isso a deixa furiosa. Ela acusa os dois de serem egoístas e diz que seria melhor acabar com tudo ali mesmo. Experience então desabafa, dizendo que os animais inocentes estão sendo torturados e transformados em criaturas perigosas. Nesse momento, eles percebem uma fumaça vindo de longe. Ao seguirem até lá, encontram a casa em chamas e comida que havia sido deixada no fogo, completamente queimada. Enquanto isso, uma ovelha infectada aparece e parte para cima deles. Para fugir do ataque, todos correm e se trancam em um cômodo da casa. Lá dentro, eles encontram o corpo em decomposição do antigo dono da residência. Claramente, as ovelhas haviam o devorado de forma brutal. Enquanto isso, do lado de fora, a ovelha tenta arrombar a porta para alcançá-los. O gerente da fazenda reage, disparando sua arma. Por um momento, acreditam que ela tenha morrido. No entanto, o animal volta a atacar, e desta vez, o gerente termina o serviço com um último tiro. Ao saírem da casa, se deparam com um grupo de ovelhas cercando o local. Contudo, percebem que esses animais não estavam totalmente infectados, o que lhes dá uma chance de fugir sem serem atacados. Eles correm até o carro e se abrigam dentro dele, mas logo, uma ovelha consegue entrar e avança contra o gerente. Henry tenta ligar uma motosserra que estava no carro,
mas ela não funciona. Durante o caos, Henry acaba caindo, e o gerente é mordido no pé pela ovelha. Em meio à confusão, eles notam que o carro continua em movimento mesmo sem ninguém ao volante. Para a surpresa de todos, é revelado que as ovelhas estavam controlando o veículo, guiando-o diretamente para uma vala. No último instante, eles conseguem saltar do carro antes que ele despenque. O veículo cai direto em uma ravina, a mesma onde anos atrás, o pai de Henry sofreu um acidente fatal. Em paralelo, os cientistas ainda procuram o amigo de Experience, mas não conseguem encontrá-lo e decidem retornar. Um deles, ao descartar restos de materiais em um poço, acaba sendo atacado por 2 ovelhas, que o mordem violentamente. Em outro lugar, Angus aparece entrando em seu carro, quando de repente o amigo de Experience surge na frente dele com um visual assustador, já completamente transformado. Ele encara Angus com raiva e o acusa de estar por trás dos experimentos com as ovelhas. Angus, ao ouvir isso, fica furioso e responde com frieza: "Se você fosse uma das minhas ovelhas, eu já teria acabado com você." Ao presenciar a cena, fica atônito e também começa a demonstrar preocupação. Logo depois, o gerente da fazenda aparece sentindo uma dor intensa no pé. Ao retirar o sapato, ele e os outros ficam horrorizados ao ver que o pé dele está começando a se transformar. Estava se parecendo com o de uma ovelha. O choque é imediato e o medo se espalha entre eles. Nesse momento, uma grande quantidade de ovelhas começa a se aproximar, formando uma verdadeira horda. Assustados, todos correm desesperadamente, tentando salvar suas vidas. A fuga os leva até um laboratório, o mesmo onde os experimentos com as ovelhas vinham sendo realizados. Ao entrar, se deparam com uma cena macabra: uma ovelha morta, pendurada de forma brutal. O animal estava completamente sem pele, com o corpo raspado. Era evidente que experiências cruéis estavam sendo conduzidas ali, e o grupo fica chocado com o que vê. Logo em seguida, chega ao local a responsável por liderar o projeto, uma cientista visivelmente irritada com a presença dos invasores. Ela exige saber o motivo de estarem ali. Angus também surge na cena, e Henry, revoltado, o confronta. Angus responde friamente: "Eu já te falei sobre isso." Henry tenta alertar que as ovelhas estão agindo de forma violenta e estão mordendo as pessoas de maneira selvagem, mas a cientista não acredita nele. Ela afirma que é tudo invenção. O gerente, mesmo ferido, tenta impedi-los de continuar com os experimentos. Porém, a cientista injeta algo em seu pescoço, fazendo com que ele desmaie instantaneamente. Sem outra escolha, Henry foge junto com Experience. No entanto, cercados de todos os lados pelas ovelhas, Henry e Experience correm até o poço onde os resíduos dos experimentos eram descartados. O local era protegido por ventiladores industriais, instalados justamente para manter as ovelhas afastadas, pois elas não conseguiam atravessar as hélices em movimento. Mesmo assim, as criaturas tentam derrubar a cerca com força bruta. No meio do caos, Henry perde o equilíbrio e quase cai dentro do poço. Experience o segura, tentando puxá-lo de volta, mas o peso dos dois os desequilibra e acabam despencando juntos no buraco. Para sua surpresa, o interior do poço revela um túnel, e os dois passam a explorar aquele caminho subterrâneo em busca de uma saída. Enquanto isso, o gerente da fazenda, que havia desmaiado após a injeção da cientista, começa a recobrar os sentidos. A cientista, ao notar o ferimento no pé dele, percebe que sua experiência funcionou. A mutação estava se manifestando. Angus entra no laboratório nesse momento, e a cientista rapidamente cobre o pé do gerente para não levantar suspeitas. Angus se preparava para fazer um discurso, e a cientista pediu para acompanhá-lo, mas ele a impede, o que a deixa furiosa. De volta ao poço, Henry e Experience continuam avançando pelos túneis. Em meio ao caminho, Experience pergunta sobre o acordo entre ele e Angus. Henry explica: "Eu entreguei todas as minhas terras para ele usar na agricultura, mas não fazia ideia de que ele iria usá-las para experimentos tão perigosos." De repente, ouvem o som de uma ovelha vindo dos túneis. O medo toma conta. Eles tentam escapar o mais rápido possível, mas uma das ovelhas os ataca. Durante a fuga, Henry consegue, de alguma forma, atear fogo na criatura e impedir que ela os alcance. Mais tarde, já em um momento de respiro, Experience se desculpa com Henry. Ela admite que por um tempo pensou que ele fosse tão egoísta quanto o irmão, mas após vê-lo arriscar a própria vida para salvá-la, percebe que estava enganada. Henry havia colocado tudo em risco por ela, e isso mudou completamente a forma como ela o via. Na casa da fazenda, o zelador aparece preocupado quando Angus chega. Ela pergunta: "Você viu o Henry por aí?" Angus, mentindo friamente, responde: "Não vi. Talvez ele tenha voltado sozinho." A zeladora estranha a resposta, pois sabia que Henry jamais retornaria sem antes se despedir ou dar algum sinal. Enquanto isso, Henry e Experience conseguem sair do poço e vão até a casa da fazenda. Lá, encontram o antigo amigo de Experience, mas ele já havia se transformado completamente. Agora era uma ovelha monstruosa. Assim que os vê, avança violentamente. Experience tomada pela emoção, eles conseguem
conseguem escapar e trancá-lo dentro da casa antes que ele os machuque. Em outra parte da fazenda, o gerente está sendo observado. Ele continua passando por uma transformação parcial, seu corpo se modificando lentamente. Os cientistas decidem aplicar um antídoto, e surpreendentemente, o efeito é rápido. Ele volta à forma humana. A cientista, agora visivelmente perturbada, tenta discursar ao lado de Angus, mas é interrompida de forma brutal, pondo fim à sua fala. Enquanto Angus faz seu próprio discurso, sua voz começa a mudar, assumindo um tom estranho, parecido com o balido de uma ovelha. Ele apresenta uma ovelha especial, que parecia diferente e mais dócil do que as outras. Nesse momento, Henry e Experience chegam e percebem o perigo iminente. Uma multidão de ovelhas infectadas se aproxima, rodeando as pessoas que assistiam à apresentação. O caos começa. As ovelhas atacam impiedosamente, atacando os presentes com fúria. Angus, por algum motivo, não é tocado por elas. Ele foge levando consigo aquela ovelha especial. A razão? Ele próprio já estava se transformando. Sua mutação o protegia. Uma a uma, as pessoas são massacradas pelas criaturas. Mais tarde, o zelador aparece dirigindo e consegue resgatar Henry e Experience, levando-os de volta para casa. Mas ao chegarem, descobrem que o antigo amigo de Experience, agora totalmente dominado pela mutação, já estava lá esperando. Ele os ataca mais uma vez. Henry tenta reagir, pega uma arma e mira no agressor, mas quando puxa o gatilho nada acontece, estava sem munição. Enquanto isso, o amigo de Experience, agora completamente transformado em uma criatura semelhante a uma ovelha, tenta mordê-la. Em um momento de desespero, Experience o golpeia com uma faca, atingindo uma veia importante. O impacto faz com que ele perca a consciência, caindo ali mesmo. Logo depois, o ambiente se torna ainda mais tenso. Ovelhas infectadas cercam a casa e começam a tentar invadir. Elas se concentram na porta do quarto de Angus, que está trancada por dentro. Henry, agindo rapidamente, arromba a fechadura e entra no cômodo. Lá dentro, encontra Angus, que fica chocado ao ver o irmão ainda vivo. Angus não diz nada e decide sair pela outra porta, deixando-os para trás, como se quisesse evitar o confronto. A situação só piora. As ovelhas continuam tentando invadir a casa, enquanto eles observam Angus se afastando com suas ovelhas inofensivas. Curiosamente, os animais infectados não atacam Angus. Henry logo percebe o motivo. Angus está infectado, assim como ele próprio. Apesar de seu medo de ovelhas, Henry começa a perceber que elas não o atacam porque reconhecem nele a infecção. Com esse entendimento, ele tenta ajudar os outros que ainda estão em perigo. Mais adiante, a zeladora foge junto com Experience, buscando abrigo. Angus tenta escapar por outro caminho, mas sua transformação acelera. Ele começa a mudar completamente, assumindo a forma de uma criatura ameaçadora. Henry o alcança, tentando impedir que ele perca o controle. No entanto, Angus, já tomado pela mutação, o ataca. Henry consegue escapar por pouco. Angus agora é uma ovelha monstruosa, dominada pela infecção. Durante o confronto, Henry encontra uma arma e se prepara para acabar com o sofrimento do irmão. Mas Angus reage rápido, desarmando-o e jogando a arma longe. Mesmo com a chance de atacar, Henry hesita. Ele ainda vê o irmão por trás daquela monstruosidade. De repente, um cachorro aparece e distrai Angus, salvando Henry no último instante. No céu, um avião se aproxima, seguindo na direção onde Angus está. Ao ver isso, Henry corre desesperado, tentando impedir que algo pior aconteça com seu irmão. Enquanto isso, o avião lança um ataque direto contra Angus, ferindo-o gravemente. Mesmo assim, ele se levanta, ainda dominado pela infecção, e parte para cima de Henry com ferocidade. É nesse momento que o gerente aparece e administra rapidamente o antídoto em Angus, neutralizando os efeitos do vírus. Em seguida, o gerente também aplica a cura em Henry, que fica surpreso ao ver o gerente ainda vivo e bem. O vírus é eliminado de seus corpos quase que imediatamente. Apesar de ter voltado à forma humana graças ao antídoto, Angus não tem tempo de se recuperar. Assim que se aproxima de um grupo de ovelhas infectadas, ele é atacado brutalmente por elas, que o devoram sem piedade. Diante da cena, Henry reage rápido. Com a ajuda de um isqueiro, ele provoca um incêndio e incinera as ovelhas, conseguindo escapar com vida. As criaturas acabam morrendo queimadas. Na cena seguinte, o gerente é mostrado distribuindo o antídoto para as demais pessoas que haviam sido contaminadas. Aos poucos, todos vão retornando à forma humana. Por fim, Henry aparece recomeçando sua vida. Com o apoio do gerente e da Experience, ele constrói uma nova casa na fazenda, sinalizando um novo começo após o caos.